Thank you. Vamos lá. Então, para quem está assistindo o vídeo em tempo histórico, a gente já está conversando aqui uns minutos, assuntos burocráticos, mas o Jean Carlos me alertou, professor, essa aí é um assunto importante, vamos gravar. Então, bora gravar. A gente está falando sobre o nosso trabalho aqui da disciplina, né, que se trata de uma entrevista que tem um roteiro que está disponível no AVA, foi mandado por e-mail para que vocês sigam e entrevistem uma psicóloga ou um psicólogo. Ah, professor, se eu achar dois, posso entrevistar? Pode. A nota vai ser a mesma do que se você entrevistar um ou três ou 10. Mas pode, tranquilo. E aí surgiu alguma dúvida que o Éder trouxe? Algumas dúvidas, e uma dúvida é, professor, qual que são as abordagens, né? Então, eu estava explicando aqui antes de começar a gravar que, historicamente, a psicologia ela acabou se dividindo nos chamados três eixos, né? As três bases de categorias, de conjuntos de abordagens. Então, historicamente, a gente vai ter um eixo chamado do eixo um, que é o eixo da psicodinâmica. A gente pode colocar no plural psicanálises, né? Porque a gente tem a psicanálise freudiana e depois nós vamos ter os descendentes da psicanálise freudiana, seja a própria Anna Freud, a psicanálise kleiniana de Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan acaba sendo quase que uma outra psicanálise tão diferente da escola inglesa que ele foi até expulso da sociedade psicanalítica, mas ele considerava freudiano. Na verdade, ele era lacaniano. E a gente tem os dissidentes, né? Aquelas pessoas que seguiram um caminho diferente do caminho proposto técnico, teoricamente, por Freud. Por exemplo, a gente pode falar de Jung. Então, a psicologia analítica do Carl Jung, ela é uma abordagem que se encaixa no eixo um psicodinâmica. Porque o que todas essas abordagens psicodinâmicas têm em comum? Elas entendem que há uma relação entre psico e soma, né? Mente ou aspectos psíquicos, uma dinâmica psíquica e o corpo, ou a dinâmica psíquica e outros aspectos relacionados às relações com o outro, as relações familiares, as relações fraternas, eróticas, as relações de sentido. Então, essas abordagens, elas caracterizam o que a gente chama de eixo um, que são o eixo, o que é o eixo das abordagens psicodinâmicas, ok? Aí tem o eixo 2, que é o eixo, que são, né, porque eu estou falando abordagens, né, mas que compõem o eixo das abordagens comportamentais. Como comportamental, a gente às vezes parece que a gente tem apenas uma abordagem, né, que é o behaviorismo radical, ou a análise experimental do comportamento, ABA, mas a gente tem outras abordagens. Por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental, que embora tenha aspectos cognitivos, que possa ter contato com a neurociência, com outros campos da psicologia, mas na verdade, ou do conhecimento, mas ela tem um aspecto muito forte do ponto de vista do comportamento, da mudança do comportamento, que busque o ajustamento, que busque a adaptação daquele indivíduo perante a queixa dele. Então, esse eixo, que é o eixo 2, é considerado o eixo das abordagens comportamentais. E aí a gente tem o último eixo, que é o eixo 3, como se fosse um tripé, né, que sustenta o fazer do pensamento da psicologia, já viu, né? Um tripé que sustenta um ponto. Então a gente tem um ponto de apoio que é da psicanálise, um ponto de apoio do comportamental e um terceiro que é chamado eixo fenomenológico ou eixo da fenomenologia. Aí, dentro da fenomenologia, e é isso que eu queria responder para você, poxa, professor, isso era só falar as abordagens que eu já aceitava a sua resposta. Então, mas o meu papel é fazer uma prática de ensino, não é? Então,
Quando puder ensinar para vocês ou compartilhar o conhecimento, eu farei. Então, por exemplo, abordagens que estão dentro do eixo 3, tá? Então, a gente vai ter a design analise, temos a abordagem centrada na pessoa, Rogers, temos Gestalt terapia, Peirce, temos logoterapia, Viktor Frankl, temos a psicodrama, Moreno. Aqui no Brasil, nós temos a abordagem chamada de fenomenológica existencial, Brasil. E temos ainda pessoas que se apresentam como existencialistas. E etc. Essas aqui são as principais. Então, um terapeuta que se encaixa na design análise, na abordagem centrada na pessoa, ou que diga, sou um... Por que coloquei Rogers? Porque às vezes vocês vão ver, fulano de tal é rogeriano, humanista, né? Então, tudo isso vale. A Gestalt terapia do Fritz Perls, então, a Gestalt terapia é uma abordagem muito difundida aqui no Brasil. Isso também a gente vai entender um pouquinho o histórico disso, do porquê que é assim. A logoterapia do Viktor Frankl também é bastante difundida aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. O Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, a gente falou um pouquinho dele nas aulas, até como coisa de curiosidade, né, de começar a falar sobre esse assunto. Ele veio no Brasil pelo menos umas 2 vezes, o Rogers veio no Brasil também umas 2 ou 3 vezes. O psicodrama do Moreno, por mais que pareça até soe um pouco como psicodinâmica, porque ele fala de algumas coisas que abordam uma dinâmica psíquica, mas a base do que ele propõe aponta para uma fenomenologia. Então, ela entra como uma abordagem fenomenológica. Aqui no Brasil existe, né, uma proposta de uma abordagem fenomenológica existencial, que parte propriamente da filosofia para dar base no fazer clínico e no fazer profissional, e tem outros que olham para um aspecto mais existencialista. Então, vão olhar para os escritos, para as reflexões, para a teoria, a partir dos escritores existenciais, porque aí não está preso, ou não é preso, né, mas não está relacionado necessariamente com a fenomenologia, está mais relacionado com a escrita existencial que remonta antes de Russell até, né? Como existencial a gente pode falar de Nietzsche, de Kierkegaard, existencial podemos colocar também Heidegger, Sartre, e outros autores. Então, esses talvez sejam os mais célebres. Então, essas todas são abordagens, elas são reconhecidas pelo Conselho Regional e Federal de Psicologia. Na academia a gente vê essas bases, e essas talvez são as mais conhecidas, que com certeza vocês vão encontrar terapeutas que se encaixam nessa abordagem. Tá bom, Éder? Então, esses são exemplos aqui de abordagens dentro do eixo fenomenológico. Então, assim, mas tem um psicanalista que lê bastante fenomenologia. Então, mas aí ele não está no eixo fenomenológico, entendeu? Então, nesse sentido,
tem que ser alguém que se sinta ancorado nessas abordagens, ok? Precisa ser alguém com muita experiência, professor? Não. A pessoa se formou, se identifica mais com a fenomenologia. Ela está começando os atendimentos dela a partir dessa abordagem. Poxa, é um profissional já formado. Então, por mais que a experiência dele é pequena, mas é uma experiência. Pode ser? Claro que pode. Legal? Então, e o que que basta para eu entender que essa pessoa é dessa abordagem? Basta que ela professe isso publicamente, que ela é dessa abordagem, entendeu? O senhor quer ver uma cópia do diploma dela, da pós-graduação? Eu não. Então, isso parte do discurso do colega aí que vai gentilmente ceder a entrevista para vocês, tá? Sobre o trabalho, por hora, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Ou tranquilo, a gente pode seguir. Podemos seguir? Podemos seguir? Podemos. Bom, então, antes da gente seguir para o conteúdo novo, fazendo aí as honras ao Gerald Brunner, da área cognitivista, do ensino-aprendizado, nós vamos fazer agora uma aprendizagem em espiral, a aprendizagem duplo carpado twist, qual a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu até agora. Ufa, a Márcia até respirou fundo. Ela falou Jesus Genésio, João José, Deus, amém. Não, tô só zoando. A gente vai fazer uma revisão e isso para vocês verem se tem algum assunto que ficou duvidoso, se tem algum aspecto que passou desapercebido, ou porque você faltou, ou porque você não ouviu direito, que você estava dormindo com a câmera fechada. Só acredito que está acordado o Robson, a Márcia, a Aline, o Éder, o Joelton, quando está de peruca. Sem peruca, não acredito que ele está acordado. Os demais, fica a dúvida, né? Mas o Giancarlo. Tô acordada. A Jaqueline tá super acordada. Eu também não dormi ainda não, tô aqui. Não, o Jean Carlos deu o ar da Tô bem graça acordada. ali. Ah, então tá bom. Então, para os que estão acordados, vamos fazer aqui uma retomada. Defina dormir, né? Realmente, né? Professor, vocês ensinam a gente essas coisas, aí a gente aprende a devolver. Vocês ensinam a gente a ficar questionando, aí a gente devolve tudo, depois que a gente aprende. Olha, Léo, então vou devolver para o Léo. Olha, Léo, estou entendendo dormir como um estado biológico, onde há perda da consciência, e aí o indivíduo está inconsciente e fazendo os processos dos 5 estágios do sono, né, que são 6 a 8 ciclos, de maneira saudável, né? Então você pode dizer o seguinte: ah, professor, mas eu durmo 4 horas por dia, então talvez você não dorme, né? Então, eu durmo 8 horas por dia e acordo descansado. Ah, então isso daí é um dormidor médio, né? E é um dormidor que o sono faz o sentido que tem que fazer, que é de descansar. Então, dormir é realmente estar inconsciente, cair nesses estágios do sono e acordar assim desapercebido. Então, se vocês estão fora desse estágio, então vocês não estão dormindo. Então vamos lá, vamos Então, o fazer. senhor está querendo me dizer que se eu não cheguei no quarto ou no quinto estágio, então eu não estou dormindo. Sendo que quando eu estudei, eu percebi que muita gente não chega no quinto estágio do sono, porque é um sono bem pesado. Então, muitas Hum, pessoas não estão dormindo, segundo você, professor. exato. Porque uma função biológica do sono é que ele seja reparador, né? As pessoas que. É que, na verdade, é o seguinte: a,
se a gente pode ter problemas em vários estágios do sono, né? Do primeiro ao sono REM, né? Do movimento rápido dos olhos. Mas se a pessoa repetidamente tem dificuldade de chegar no sono REM, ela vai ter um distúrbio do sono, né? Então, vamos dizer que esse sono, ele pode até acontecer, mas ele não é um sono de qualidade, né? Então, como o Léo pediu para eu definir sono, né? Defina dormir. Então, eu estou definindo a partir do meu critério do que é dormir. O sono tem que ser reparador. Então, se eu acordar cansado, eu tenho a sensação que eu não dormi, embora biologicamente eu dormi, entendeu? Mas não desvie do assunto, Robson, tá muito desviador. Vamos lá. Então, primeiro assunto que a gente abordou, eu vou deixando aqui no fórum, vocês podem copiar, vocês podem copiar e colar e anotar no caderno. Vocês podem montar um material de vocês aí. Eu gosto de lousa, porque a lousa o aluno tem que copiar, tem que ler, tem que tirar foto, tira o print da tela, sei lá. Mas interaja com esse assunto. Eu acho que isso aí é bacana, torna vocês mais ativos. Então, a primeira coisa que a gente viu foi o contexto histórico-cultural para o surgimento da fenomenologia de Russell, né? Então, e o Giancarlo já adiantou um dos pontos aqui, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente viu, né, que quando a fenomenologia surge no final do século XIX, começo do século XX, se consolida, e aí durante todo o século XX, inclusive século XXI, ela vai se fortalecendo e vai se difundindo em todas as áreas do saber, até como uma epistemologia. Então a gente percebe uma coisa, né, que naquela época, no século XIX, existia uma espécie de espírito da época, o que em alemão vai ser chamado de Zeitgeist. O que é o espírito da época? Tem alguma relação com espíritos zombeteiros, algum episódio engraçado do Chaves, ou com alguma coisa mística? Não. Espírito significa uma forma de pensamento, uma forma de reflexão, algo que é muito característico de uma época. Hoje, por exemplo, é muito característico para nós que temos uma época da pós-modernidade, essa época contemporânea, a gente vive essa época dos questionamentos a respeito da verdade. Tanto que essa nossa época, hoje, 5/3/2021, é essa época que vivemos é chamada de uma era de pós-verdade. Quando a verdade, essa verdade absoluta, ela já caiu em descrédito, né? Ninguém vai atingir a verdade absoluta, as verdades são individuais, particulares, se é que elas existem. E aí sempre a gente vai se questionar e questionar as coisas, porque a gente tem essa sensação de incerteza, que é muito característico da nossa época. Então, qual que eram as características desse espírito da época no século XIX, né? A gente vai ter a característica da experimentação e do determinismo. Isso é muito forte nas várias áreas da ciência, na ciência como um todo, ou seja, na forma de se fazer ciência, no pensamento filosófico, no pensamento político, no pensamento das atividades laborais, devido também à industrialização que acontecia tanto na Europa, como também, de uma certa maneira, acontecia já nos Estados Unidos, e pelos grandes centros, né, centros das metrópoles, já começavam a existir no hemisfério norte. Então, o que é a experimentação? É um movimento de que a partir da experiência, e não qualquer experiência, mas a experiência científica, é que se chegará a um conhecimento da verdade. Então já existe no século XIX um afastamento do discurso filosófico de que apenas a razão, apenas o pensamento é que vai nos fazer chegar a uma verdade, a um conhecimento confiável, um conhecimento forte, firme. No século XIX, isso, na verdade,
está até em desconstrução, de que a razão é importante, mas a razão sem que nós possamos fazer uma experiência, um experimento em laboratório, num ambiente controlado, onde as variáveis vão ser observadas juntamente com o objeto estudado, para aí sim poder dizer que aquele conhecimento a que se chegou não é uma opinião, mas que aquele conhecimento é um conhecimento científico. Dá para dizer que até hoje em dia, né, a ciência ela é feita com base na experimentação, né? Seja em laboratório, seja em campo, né? Então, a observação direta, ela parte também pode partir de uma prática experimental, né? Isso se incorporou à forma da gente fazer ciência, isso foi muito forte no século XIX. Outra coisa que foi muito forte no século XIX e marcava aquela época foi o determinismo, que é essa busca, essa ênfase por determinar as causas das coisas. Essa história de porque sim, porque sim, porque sim, não era resposta nem para o Zequinha lá do Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta já há muito tempo, né? Desde os pré-socráticos. E no século XIX, não só os filósofos, mas sobretudo os cientistas queriam entender o porquê e como as coisas aconteciam da maneira como aconteciam. E ao achar o que determinava um determinado fato, a maneira como esse fato se construiu, como ele chegou a ser daquela maneira, e fato, vocês entendam tudo aquilo que pode ser observado. Desde o comportamento social, a esfera política, a esfera cultural, as ciências naturais, as ciências exatas. Então, o determinismo ele passava por tudo aquilo que se dizia ciência. De tal forma que a gente viu, né, que o positivismo influenciou a constituição da nossa república, né? Então, ordem e progresso é uma lógica determinista que ultrapassa aí o Oceano Atlântico, chega até a América Latina, através do alto escalão do Exército que fez lá a universidade em Coimbra, em Salamanca, na Espanha, e voltam para cá muito forte com esse espírito determinista, né, e de buscar organizar uma sociedade. A organização da sociedade como se fosse uma ciência exata sim, aí nós chegamos no spoiler aí que o Giancarlo deu, né, mas muito bem dado, por sinal, que é o positivismo do Augusto Comte. Porque antes do Augusto Comte, da segunda metade do século XIX, já existia esse espírito de experimentação e determinismo. E de onde que ele vem? Se a gente for olhar bem, ele vai começar a partir da era moderna, quando há um rompimento por vários motivos, a gente também já falou disso em aula, tanto na outra disciplina de filosofia quanto nessa, foi necessário voltar a ver isso, e tem um rompimento com a época que ficou conhecida como a Era das Trevas ou época medieval, seja com o Renascimento, seja depois com o Iluminismo, ou seja com o começo de um pensamento moderno, né, como Descartes, Galileu Galilei, Francis Bacon, David Hume e tantos outros. E qual que era esse pensamento de experimentação e determinismo? É que seja pela via da razão ou seja pela via da experimentação, é necessário se buscar um conhecimento da verdade que não se baseie no conhecimento teológico, que em última instância é porque Deus quis assim. A filosofia conhecida como medieval, né, por exemplo, a escolástica, ela ficou muito enraizada, conhecida por essa relação que passa por uma filosofia grega, né, Platão, Aristóteles, mas que também passa por uma teologia. Então, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
são tantos santos, mas também são filósofos e são teólogos, porque não havia uma diferença. Isso também se explica historicamente, né? Mas o fato é que, e aí fato histórico mesmo, né? Quando a gente chega depois do Iluminismo e há um rompimento com, por exemplo, lá na França, na queda de Bastilha e depois na Revolução Francesa, há um rompimento com a nobreza, há um rompimento com a religião, com a igreja, que marca muito a cultura francesa até hoje. Então, há a possibilidade do ser humano buscar um conhecimento por si mesmo. Diferente dos pré-socráticos, que não romperam com os deuses, não romperam com a mitologia, eles romperam no pensamento, mas não na prática. Agora, por exemplo, na França houve um rompimento em termos até de bem sanguinário mesmo, assim, de arrancar a cabeça, né, e não é nenhuma metáfora, tá, Robson, Léo, é na real mesmo, né, de guilhotina, matar geral. Então, isso abriu uma janela para que houvesse um conhecimento que fosse estritamente humano. E aí a gente tem dois grandes, existem muitos outros, mas eu vou trazer aqui os pop stars, né, as estrelas aí da ciência do século XVIII e XIX, que são Isaac Newton, né, o pai da física, talvez a gente possa falar que o pai da física moderna é Galileu, Copérnico, mas um grande nome assim que vai conseguir, através da experimentação, chegar a um conhecimento que determina causa e efeito de maneira explicada, clara, é Isaac Newton, né? Inércia, lei da gravidade e tantas outras explicações que partiram de experimentações. Galileu fazia experimentos, teorizava, Copérnico também, mas Isaac Newton conseguiu juntar essas coisas. Engraçado que Isaac Newton era teólogo também, ele tem mais escrito de teologia do que de física, mas ele é conhecido como o pai da física moderna, né? E muito das coisas que a gente, que até são um senso comum, né? Tipo, a lei da gravidade, 2 mais 2 são 4, essas coisas são tão óbvias, mas elas são descobertas ah, e organizadas através da experimentação e de uma busca de uma determinação. Por que que os objetos caem para baixo? Poxa, eu consigo explicar e experimentar, ou seja, fazer uma experimentação em laboratório, evidenciar, fazer verificações e mostrar que isso pode ser, inclusive, controlado. As leis da física newtoniana permitiam, por exemplo, que a engenharia evoluísse muito, né? Entendendo como funciona, como funcionam esses aspectos da natureza, do todo organizado, né? Que talvez era o grande sonho aí dos pré-socráticos e que se concretiza aí com Isaac Newton. Olha que coisa bonita, né? Até a história da humanidade nessa perspectiva. A gente tem outro exemplo, né, de experimentação e de determinismo que não passa necessariamente por Comte, né? Comte vai ser influenciado, vai se deslumbrar com essas possibilidades que estão também em Charles Darwin, quando Charles Darwin vai falar da evolução das espécies e que não é um tipo único de evolução, que as espécies evoluem, mas de maneira diferente. Elas vão evoluindo, às vezes, espécies endêmicas, né, que só existem num lugar do mundo, espécies que vão migrar para sobrevivência. É muito interessante a proposta do Darwin, ele também vai observar de maneira direta os lugares do mundo, vem para a América do Sul, para a Patagônia, viaja para outros lugares, para Ilhas Galápagos. O ponto é, quando isso se torna assim, uma sensação no século XIX, um cara chamado Augusto Comte, que é o ponto B que eu coloquei, ele vai querer que esse tipo de experimento e determinismo
esse espírito da época do século XIX, que já vem sendo construído séculos antes, desde o início da modernidade, não se aplicasse apenas às ciências naturais e às ciências exatas, mas que ele se aplicasse às ciências humanas, dizendo que seria possível fazer uma ciência humana, que até então não existia, se achava muito difícil ou quase impossível fazer uma ciência que fosse sobre o ser humano, afinal de contas toda ciência é feita por um ser humano, mas que a ciência fosse feita sobre o ser humano. Então, até esse momento, uma psicologia, uma sociologia, ela era tida como improvável. Por quê? Porque o espírito da época era de experimentação e determinismo. A partir de Augusto Comte, a gente vai ter essa abertura para que houvesse, então, uma sociologia. Sim, tem correntes que existem aí até hoje, são herança dessa época. Pois bem, e aí, como que a gente vai ter o surgimento da nossa ciência chamada psicologia? Ela vai surgir no século XIX em um laboratório de uma universidade. Forte influência do espírito da época e do positivismo, né? Claro que vocês sabem que a gente está falando aqui exatamente. Obrigado por me poupar a digitação, Aline. Wundt no laboratório, obrigado, de Leipzig. Tem também William James nos Estados Unidos, mas a gente sabe que o papai da psicologia, o que herdou aí o DNA do ratinho lá, parabéns, papai, foi o Wundt. Né? O William James ficou triste e tal, aquela baixaria, e veio lá o pessoal se batendo, aquela coisa horrorosa. E o Wundt, brincadeira, né? Tudo alemão, tudo, né, contido e tal, não iam fazer isso. Mas se fosse aqui, nas épocas atuais, acho que teria. Enfim, só que Wundt, antes de ser um psicólogo experimental, vou colocar aqui, Wundt, antes de ser um psicólogo experimental, exatamente, Aline, ele era um filósofo da consciência. E isso é um detalhe importante que muitas vezes eu já na minha época, quando eu era estudante, ninguém me contou essa história e eu vejo às vezes nas ementas dos cursos esse detalhe histórico ele passa desapercebido, né? É como se a psicologia passa a partir de Wundt e, exato, a Aline está cantando todas aqui. A Aline está falando assim, ó, professor, eu estou aqui já, coisa nova, mas método, Apoiado. eu sei, tô zoando, mas método aqui Jerome Brunner, né? Isso aqui é para você não esquecer nunca mais ali. Então, quem não sabia vai saber, e quem já sabe vai poder aprofundar e talvez fazer perguntas aí até mais profundas. E aí, como a Aline já trucou aqui, tá certo? Ele fez aulas, né? Ele não fez aulas, mas ele também era não ele, né, mas ele também era filósofo da consciência, assim como um filósofo mais importante que ele, inclusive, que era o Franz Brentano, que dava aulas em Viena, que era um padre, estava meio afastado da batina, da prática religiosa, numa paróquia, foi afastado, lá isso nunca é muito bem esclarecido. Ele foi dar aula na universidade, porque os padres, em geral, não todos, mas não é raro que um padre tenha uma trajetória acadêmica, né? Porque faz voto de castidade, voto de pobreza. Então, vai investir no conhecimento para serviço da comunidade. Então, ele dava aulas de psicologia, essa nova ciência que ainda estava começando a surgir, e a consciência, que era uma filosofia muito própria do século XIX. Por que a gente está usando o termo consciência? Justamente
por até um espírito da época, de romper com a noção de alma, que era muito carregada na teologia e a religiosidade, trocando por uma perspectiva que era a consciência. Só que a consciência não é a alma que trocou de nome, né? Ah, não, gente, não vamos chamar mais de alma, vamos chamar de consciência. Todo mundo gostou, então agora mudou de nome. Não é um departamento que alguém mudou de nome, sabe? Colocou uma fita e fez uma reinauguração e a praça é a mesma. Houve uma nova construção a respeito desses entendimentos. E aí, a gente, então, ao entender isso, que Russell e Freud fizeram esses caminhos aí, que são caminhos diferentes, né? Freud, ele foi para algo que ele mesmo chamou de uma arqueologia do inconsciente, né? E o Freud, de uma certa maneira, isso não é nenhum demérito para ele, pensando que ele era médico, já atuava, ele ainda era estudante, ainda na pós-graduação dele, na residência, né? Mas ele já estava construindo a sua perspectiva teórica e ele vai, sim, pelo menos na primeira tópica, ter uma forte influência tanto da experimentação quanto do determinismo, né? E até uma influência da física como modelo de ciência, né? Até posterior à matemática. Então, ele parte da consciência, mas ele vai indo para níveis mais profundos, porque não é na superfície da consciência que está o conhecimento sobre uma psicologia profunda que ele queria fazer. Então, ele queria fazer uma arqueologia do inconsciente de tal maneira que ele saísse de uma camada mais superficial da consciência, da experiência imediata, da cognição, que fosse além do subconsciente, de informações que podem ser, afetos que podem ser acessados desde que a consciência jogue uma luz, mas ele queria ir para o porão, ele queria para algo que ele nomeou de inconsciente. Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre como é que funciona arqueologia, porque às vezes a gente fica falando de arqueologia. Ah, o menino Foucault lá é arqueologia do saber, o Freud é arqueologia do inconsciente, mas até onde eu lembro, não tem graduação de arqueologia no Brasil, né? Você não tem a graduação de arqueologia no Brasil. Tu quer estudar arqueologia, tem que ir para outro lugar, tem que ir para outro país. É bem curioso isso, né? Eu já li o seu comentário já, Eda. Então, uma dica de documentário que eu assisti e que eu queria compartilhar com vocês é Segredos da Tumba de Saqqara. Esse documentário eu achei na Netflix, não sei se tem outro streaming ou até gratuito no YouTube, mas Segredos da Tumba de Saqqara. É um documentário, então alguém pode falar documentário boring, mas vocês vão entender de fato a complexidade e a coisa assim deslumbrante que é essa proposta de arqueologia, né? No caso aqui seria uma egiptologia, né? Uma arqueologia voltada para objetos, para pessoas do Egito, né? E é muito legal, e tem vários segmentos, né? Tem a médica que é especializada em arqueologia, né? Que vai fazer isso, exatamente, Robson. Caras acham uma nova tumba num sítio arqueológico que é custeado pelo governo, e aí eles vão ter que, aos poucos, sair desde as superfícies, entendendo tudo que está na superfície da tumba,
desde a porta, cada item interessante, até que eles vão escavando até a última tumba, que é a tumba do possível dono, né, daquela tumba. E é uma família toda que está lá dentro. Isso não era muito comum, como se a família tivesse supostamente morrido todo mundo ao mesmo tempo. E é uma tumba, assim, muito magnata, e é um cara que não é Ah, tão já vi metade. conhecido. Então, É bem interessante mesmo. sim, se vocês quiserem, sabe, entender como que é uma arqueologia, quando Freud fala de arqueologia, quando Foucault, a metáfora que eles estão utilizando, assista esse filme. Uma outra dica de filme que eu daria para vocês, aí dica de filme, que até um tempo, esse eu assisti também com a minha esposa, achei muito bacana, que é um filme baseado numa história real, que é o filme chamado A Escavação, também na Netflix. Só tem atorzão, assim, é um filme em inglês, e fala sobre uma mulher que é super rica, assim, da época, se não me engano, do começo do século XX, e que ela tem uma intuição de que tem alguma coisa no terreno onde é da propriedade dela, onde ela vive com o filho, e ela chama um escavador não acadêmico para fazer a escavação. E é muito interessante esse processo, os desdobramentos, e dá para observar bem como funciona um processo arqueológico. Por que eu estou falando isso? Porque essa metáfora da arqueologia ela é muito forte na primeira tópica freudiana, como se nos primórdios da nossa evolução psicossexual é que estão as causas que determinam o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, o que determina o nosso comportamento, os nossos sintomas, os nossos xistes, os nossos atos falhos, não está para o Freud na consciência. Está no inconsciente. Por quê? Porque ele entende a psicologia profunda como um caminho arqueológico, em que há bases históricas anteriores que tão profundas e não conseguem ser acessadas. Elas apenas se deslocaram no presente. Então, a primeira tópica do Freud tem uma influência muito forte do espírito da sua época, não só da experimentação, mas do determinismo. Não foi esse caminho que o Russell seguiu. O Russell era matemático. Ele não era da área da saúde, ele não era médico, e ele estava fazendo o seu doutorado em matemática, e como a gente viu, ele estava falando sobre a apreensão dos números. E aí, ao fazer a sua tese de doutorado, que é nessa época que ele vai ter as aulas com Franz Brentano, ele percebe que a base das ciências, que é basicamente a matemática, porque para o Isaac Newton, para Galileu, para Charles Darwin conseguirem comprovar, depois de experimentar, eles precisam da matemática. Seja uma matemática de probabilidade, de estatística, uma matemática algébrica, geométrica, enfim. Eles precisam da matemática para comprovar, e isso é até hoje. A física, a própria ciências sociais ou humanas, para comprovar alguma coisa, para dizer que comprovou, precisa da matemática. E aí, o Russell, que era matemático, fazendo doutorado, quando ele pensa nos números, ele entende que os números são uma representação, uma abstração. Não significa que isso é um demérito para os números, sabe? O número então é coisa menos importante. Não, mas os números, eles não podem ser apreendidos diretamente, né? Quando a gente se relaciona com os números, a gente se relaciona com a representação deles. Porque se eu pedir para você pensar numa soma, numa multiplicação, você, para fazer essa operação matemática, você necessariamente precisará usar alguma representação.
quando a gente vai contar as coisas ao nosso redor, vai dividi-las, a gente, para fazer essa operação matemática, a gente precisa de uma representação. E a representação é também uma abstração humana, é uma criação humana. E isso chama a atenção do Russell. E por que que isso chama a atenção do Russell? Porque toda a base da ciência não é com base naquilo que pode ser representado ou pode ser abstraído. Mas a base da ciência... Eita, tá difícil aqui para mim. Mas a base da... Tá difícil aqui. Tô tentando usar o mouse aqui. Minha esposa vai dar o mouse dela gentilmente. Peraí. Começa a ficar nervoso. Aqui, deu certo. Mais ou menos. Pronto, agora deu. Porque a lógica da ciência que era feita já naquela época era uma lógica positivista, que trabalha com o quê? Com o fato, ou seja, com os objetos que são observáveis de forma direta, e por serem observados de forma direta, podem ser mensurados e podem ser, então, controlados. E aí que a gente entra num ponto que às vezes dá parafuso. Eu estava até conversando com o pessoal da manhã e o pessoal falou assim, professor, é essa parte que eu não entendo. Porque por que o que o Russell está falando é uma coisa assim tão, tão diferente, tão absurda, assim, que destoa? Por que isso é um assunto, tipo, né? Por que não é tipo, duh, e é tipo, uau? Primeiro a gente tem que pensar no contexto. Se a gente pensa no espírito da época, nada escapa ao espírito da época. É difícil alguma coisa se destacar daquele espírito daquela época. Quando a gente se olhar no retrospecto, é muito provável que a gente nem consiga entender, e talvez nossos filhos, netos, bisnetos, vão conseguir olhar para a nossa época e dizer, nossa, eles eram de um jeito assim, XY. Porque é difícil a gente fazer a leitura da nossa época enquanto ela está acontecendo, porque nós somos atravessados por preconceitos, por reflexões que ainda nem estão respondidas. Então, alguém conseguir se afastar e chegar a alguma crítica contundente à época já é digno de nota. Mas o que o Russell está fazendo, ele está colocando em xeque a base da sustentação de como se fazia conhecimento naquela época. E ele está dizendo que, olha, o jeito que vocês que fazem ciência estão fazendo pode até dar certo quando vocês falam de objetos e de coisas, mas não quando vocês falam de aspectos humanos, principalmente essa ciência nova que está surgindo aí, que é a psicologia. Porque, veja, deixa eu lembrar aqui o exemplo que eu dei aqui de manhã, que eu achei que foi bom, falei, eu vou levar o pessoal da noite. Às vezes funciona uma coisa, funciona uma aula, na outra não funciona. O que foi que eu falei? Foi, por exemplo, quando o positivismo ele está falando que é necessário, né, haver a neutralidade, objetividade, né, controle, etc. Ele está dizendo, então, que a subjetividade do ser humano, a subjetividade do Joelton, da Aline, da Márcia, do Robson, tem que ser deixada de lado, que nós temos que nos concentrar completamente no objeto, por isso objetividade, para que nós possamos, então, mensurar,
Podendo mensurar, teremos melhores resultados, e então poder ter um controle maior da natureza, porque o grande destino do ser humano para o positivismo é que ele possa controlar a natureza e o universo. Porque tendo controle sobre a natureza e o universo, então o ser humano vai, sabe Deus qual que, sabe Deus não, né? Sabe a ciência, Deus não, sabe a ciência onde que nós podemos chegar. Certamente vai ser num lugar maravilhoso. Só que o que o Russell está dizendo é que, né, para Russell, quando assim, não há nada mais subjetivo do que pensar, do que fazer matemática. Assim, não há como ter neutralidade. Para Russell, não tem mais nada subjetivo do que pensar, do que fazer, por exemplo, matemática. Matemática é pura abstração, é pura representação. Se isso é subjetividade, ou seja, é um aspecto próprio do sujeito, então não dá para ser neutro. Então já furou o positivismo. É isso que o Russo está falando. Então, o positivismo, beleza, está aí no outdoor, está nos comerciais aí antes do Big Brother, o positivismo está pagando. Né? Obviamente estou zoando aqui, eu estou pegando uma coisa meio fantástica. Está colocando comercial direto, né, AdSense, no YouTube, no Google. Mas, assim, essa propaganda toda é furada. Por quê? Se a subjetividade é o pensamento, é a forma até de fazer matemática, então não tem como fazer nenhum tipo de conhecimento que tenha neutralidade. Esse é um aspecto. Outro aspecto que também a gente viu é que não existe uma separação da consciência para com o objeto e do objeto para a consciência. Porque se essa subjetividade ela é um ato da consciência, se pensar, se fazer matemática é um ato da consciência, portanto subjetivo, quando uma consciência se volta para um objeto, não tem como essa consciência se desprender desse objeto, porque a consciência é consciência de alguma coisa. E esses objetos, eles se mostram para a nossa consciência o tempo todo. E aí eu trouxe para vocês o exemplo, não muito prazeroso, mas o do Flatus, né? Então tá lá, Joel tentando no elevador, tal, entrou, bom dia, né? Elevadorzão grande, sem ar-condicionado, para não ter circulação do ar e tal, sem muita conversa, aí o Joelton sentiu um cheiro desagradável. O que é isso? Jogaram uma bomba aqui de repolho com ovo, com cebola e, sei lá, com uma meia podre. Aí o Joelton olha assim e tal, dá uma disfarçada. A senhorinha atrás dele faz com o dedinho que não foi ela, aponta para outro cara. O outro cara olha para o lado, faz uma cara feia e aponta para a senhora. Aí o Joelton, só sei que não fui eu. Quem foi? E vai embora. O Joelton não procurou esse cheiro, né? Na outra aula eu peguei a Juliana aqui para Cris, tadinha. Hoje é o Joelton, foi mal. Hoje vai ser você, meu amigo. Mas assim, o Joelton estava procurando, farejando, como se fosse um perdigueiro, com todo o respeito, não é? Mas procurando aquilo, não. Me parece que ninguém faz isso, na verdade. Mas aquele cheiro chegou até ele. É como dizer que esse objeto, ele se mostrou à consciência. Poderia ser um cheiro muito gostoso, um perfume que a gente já sentiu uma vez e gostaria de saber o nome do perfume para poder comprar para nós ou para alguém querido. Um cheiro de algo saindo do forno, uma comida gostosa, um café feito na hora. Esses cheiros também nos
nos acometem. Mas a gente não fica buscando esses cheiros. É por isso que a gente vai falar que a consciência, ela é intencional. Intencional porque ela está sempre voltada para os objetos do mundo. Ela está sempre voltada para os objetos do mundo. E esses objetos, inclusive, galera, eles nem importam se eles existem ou não. A gente também fez esse exercício. Se, Éder, é assim, a gente dá aula, aí dá um resumão, aí depois dá aula, resumão, porque eu acho que assim funciona melhor, porque quem não sabia sabe, quem sabe vai comprovar que sabe, e aí eu vou ter a tranquilidade. Pode falar. É o famoso descomplica, né? É o famoso descomplica, né? É o descomplica. E a ideia é que a gente voe alce voos mais altos, né? É que eu não posso deixar ninguém para trás, porque senão eu vou ser um professor maravilhoso para a Aline e você é um professor péssimo para o Robson, né? E eu não quero nem ser um professor bom e nem péssimo, eu quero só ser um facilitador, né? Para que vocês possam voar com as suas próprias asinhas para onde vocês quiserem. Então, sendo a consciência intencional, a gente tem que pensar, a minha consciência se volta só para objetos materiais? Aí eu pergunto para vocês, a minha xicrinha aqui de novo, agora é outra. Aí eu falo assim, Aline, Robson, Éder, deixa eu pegar outro nome aqui, Alexia, Jean, Renata, Bia, Éder, Érica, Marilana, etc. Todos vocês estão aqui. Esse objeto que eu tenho aqui, né? A gente não precisa nem falar qual a representação dele, caneca, xícara, mug. Não, não é um mug, é uma xícara, né? Mas é uma representação. Mas esse objeto aqui, ele existe? Está na frente de vocês? Vocês vão falar assim, olha, professor, existe. Existe. Claro que alguém pode ser positivista ao ponto, olha, não existe porque eu não posso observar de maneira direta e vai me fazer encontrar com essa pessoa só para mostrar a xícara, para ela poder mensurar e quantificar a xícara. Então, essa xícara existe. Portanto, obrigada. Portanto, essa xícara se mostrou a consciência de vocês, certo? Alguém discorda? Acho que não, né? Ela se mostrou a minha consciência, se mostrou a consciência de vocês. Através da visão, no meu caso, através do tato, através da audição também, aqui batendo. Se tiver algum líquido, através do olfato. Pois bem, aí eu digo para vocês, pessoal, imaginem só vocês, um cavalo com 6 patas. Cavalo marrom com 6 patas. Aí dá uma sensação de estranhamento. Se vocês continuarem tentando imaginar, vocês vão conseguir encaixar ali em algum lugar a 5ª e a 6ª patinha. E vocês vão conseguir vislumbrar a possibilidade desse animal fantástico que é o cavalo de 6 patas. Cavalo marrom de 6 patas. O Léo tá falando da mitologia nórdica, né? Então, legal. Aí vocês vão me falar assim, professor, não preciso nem perguntar, se assim, professor, tá tirando, né? Esse cavalo não existe. Esse cavalo não existe. Esse cavalo é mitologia, é fantasia, é imaginação, mas ele não existe. Aí eu pergunto para vocês, mas esse cavalo não se mostrou a consciência de vocês? Entendem? Então, para a fenomenologia, não importa, vou colocar aqui, item A de 8. Não importa, para a fenomenologia, se o objeto existe ou não. Quem não gostou foi o pato, que chegou e falou: cavalo, devolve minhas patas, meu amigo. Tava o cavalo passando com as 6 patas.
Exatamente. Esse pessoal que é da poesia, né, eles quebram as nossas pernas, né, eles roubam as nossas patas. Mas dá para imaginar, né? Acho que quer dizer que se a gente for para um sítio, para uma fazenda, não, professor, eu tenho, meu pai tem um cavalo, na verdade é uma eguinha e tem as 6 patas lá do meu cavalo, né? Também pode ser, cara. Mas do ponto de vista do objeto observável, não existe para a maioria de nós aqui, né? Ele vai, ainda assim, vai existir como um objeto que vai aparecer para nós a consciência, mas vai ser um objeto que não existe. Para falar que ele existe, a gente vai ter que ressignificar a palavra existência. Por hora, a gente não vai fazer isso, né? Estamos trabalhando aí com as noções aos moldes de fato e ficção. Para a fenomenologia, não importa. Porque se os dois objetos se mostram a consciência, está tudo certo. São fenômenos. Aquilo que se mostra por si mesmo, né? O Phanestai, aquilo que se mostra por si mesmo. E aí, o que a psicologia quer fazer, o que a fenomenologia quer fazer, e aí ela vai dizer, inclusive, que o Russell vai dizer que o Russell vai chegar ao ponto, o bicho era ambicioso, de dizer que o verdadeiro, na verdade, que o verdadeiro verdadeiro positivismo é a fenomenologia a qual busca juntar o mais. Então, o Russell vai chegar ao ponto de dizer que o verdadeiro positivismo é a fenomenologia. Por quê? Porque ela busca juntar o mais absoluto objetivismo com a mais profunda subjetividade, de forma tal que nada escape dos objetos que se mostram à consciência, não estando a fenomenologia presa a uma noção do fato, porque ela considera os fenômenos, estes que se mostram à consciência, assim como a consciência se volta intencionalmente para os objetos, porque a consciência é consciência de algo, é consciência de alguma coisa, né? Lembrando o exercício aí dos, né, verbos transitivos direto e indireto, então, consciência é consciência de, consciência não é verbo, mas a esses moldes, né, então, consciência é consciência de algo, de alguma coisa. A consciência, ela se volta para os objetos. A consciência, isso é um assunto que eu não vou entrar, porque aí seria uma profundidade muito grande para agora, mas se a gente olhar em retrospecto os estudos que se referem à consciência humana, mesmo no século XIX, ou até alguma coisa que já aparece no século XVIII, a gente tem uma noção de uma consciência que ela é fechada em si mesma, que é uma consciência como se fosse uma razão absoluta, aos moldes lá de Descartes, que a experiência quase deve ser desprezada, o corpo deve ser desprezado, né? E aí a gente vai para um outro extremo, que é a experimentação no mais alto grau de experimentação no século XIX. E, na verdade, o que o Russell está fazendo é não desprezar nenhuma das coisas, né? Mas dizer que a consciência tem uma conexão com o objeto, e o objeto também tem uma conexão com a consciência, ok? E aí, seguindo em frente aqui, tudo isso a gente está, atenção, está na hora da revisão, tá? Mas para a gente seguir em frente, eu preciso saber se realmente a gente está alinhado. Então, qual que é o objetivo da fenomenologia? Que foi uma pergunta da Aline, né? Que falou, mas o que é esse ir às coisas mesmas, né? É o ir às coisas mesmas. De tal maneira, né, que o que é esse ir às coisas mesmas? O que é a coisa mesma? É ir além da representação.
além dos limites da abstração e além dessa coisa presa ao objeto da objetividade. O ir às coisas mesmas é um movimento da consciência para os objetos do mundo pré-reflexivo, do mundo pré-científico, assim como tais objetos se mostram para a nossa consciência da maneira como eles se mostram. E não pensar os objetos a partir das explicações da cultura, da própria filosofia, da mitologia, da ciência, mas os objetos como eles se mostram, a partir das nossas experiências pré-reflexivas. E aí a gente fez um exercício na outra semana, que eu vou retomar aqui, só para lembrá-los, que é esse exercício de dizer o seguinte: pessoal, como é que está a poltrona de vocês aí? Como é que está o assento? Está tudo certo? Como é que tá? Aí, não sei como é que tá hoje para vocês, né? Vocês fizeram a yoga, fizeram um alongamento, pilates, né? Cuidaram da coluna. Mas quando eu perguntei para vocês, alguns disseram: ah, tá suficientemente bom, tá razoável, tá bastante confortável, tá um pouquinho desconfortável e tal. Daí a gente foi pensando juntos, aí sim fomos refletindo, mas como é que vocês acessaram essa como é que vocês acessaram isso, né? De conseguir fazer um julgamento se o assento de vocês está confortável ou não. Alguns falaram de recordação, outros falaram de comparação, né? De perceber o próprio corpo se havia um desconforto ou não. Mas, se a gente for pensar na maneira como esse objeto se mostra, né, para a nossa consciência, antes da recordação, antes da reflexão, veja, do mundo pré-reflexivo, pré-científico, a gente vai acessar essa sensação através do tato. Esse tato que a gente tem em todas as extensões da nossa pele e do nosso corpo, né? Dos cabelos até a ponta dos nossos pés, né? Então a gente tem o tato e se vocês pararem para perceber, vocês vão sentir a pele de vocês tocando a, a, a posterior de coxa, tocando na poltrona, passando pela lombar, as costas, no encosto. Vocês esse contato está aí o tempo todo, está se mostrando o tempo todo para vocês. Mas vocês podem, através da consciência, vocês podem ter um ato perceptivo. E aí, depois dessa percepção, vocês podem fazer reflexões, né? Recordações, comparações, fazer um julgamento. Mas antes da reflexão, representações, né? Olha, professor, segundo o segundo Pilates, né? Do Joseph Pilates e tal. Viram uns barulhinhos aqui, vocês fiquem tranquilos, tá? Que não tem nada pegando fogo aqui, não. Mas antes de uma reflexão nossa ou uma reflexão científica, a gente tem a experiência com a coisa mesma. Isso eu estou usando um exemplo que é o do tato. A gente pode pensar através dos nossos outros sentidos, do olfato, naquele exemplo do Flatus, da visão, da audição, do equilíbrio, né? Ao sentir o peso das coisas. Antes, nessas milissegundos, nessa fração de segundo, acontece algo que vem antes da reflexão, a qual a gente não se atenta, porque ela é dada como alguma coisa naturalizada, como alguma coisa que... E antes de Russell, vou falar, tinha poucas pessoas estudando a fundo, de verdade, esses fenômenos pré-reflexivos. Depois, a gente vai ter uma certa
não posso dizer um pé no freio, porque vai começar a se estudar a consciência na experiência imediata, inclusive no laboratório de Leipzig, com William James e com outros, e até se chegar a um conhecimento que seja de fato importante, que vocês viram lá em processos psicológicos básicos, vai demorar muito tempo. As explicações do Russell são anteriores, ou no mínimo bem avançadas comparadas com as contemporâneas, tanto que o Russell influencia a psicologia da Gestalt e traz contribuições à percepção assim de maneira muito importante, coisa que vocês viram lá na disciplina de processos psicológicos, né? Aí, continuando aqui, deixa eu ver, a gente já falou disso, então beleza, então estamos caminhando bem. Mais meia horinha a gente vai chegar em lugares bem interessantes. Então, o interesse da fenomenologia, se era juntar essa mais absoluta objetividade com a mais profunda subjetividade, ela teve que abrir mão, de maneira nem abrir mão, teve que já partir de um princípio que não importa se o objeto existe ou não, porque ele se mostra consciência. E que as coisas se mostram, os objetos se mostram consciência, a consciência também intencionalmente está voltada para esses objetos. Então a gente está falando como o conhecimento é construído. Então, a fenomenologia, já de cara, fenomenologia, se pretende, eita, professor analfabeto, pretende uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento e a qual dá de base para as demais ciências, inclusive a psicologia. Isso aqui já é uma coisa nova, tá? A partir do ponto 10, então para aqueles que estavam dormindo, só revisão e tal, agora começa coisa nova. Então, já do início, a fenomenologia se pretende uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento a qual dê base para as demais ciências, inclusive a psicologia. O Russell achava que a base positivista da psicologia experimental ou das outras psicologias que eram feitas à sua época eram bases assim insuficientes, bases frágeis, e que então a fenomenologia poderia dar uma base para não só a psicologia, mas para as ciências. Porque veja, não dá para eu esperar essa condução que eu vou fazer, que ela é meio óbvia, mas ela é meio absurda justamente para chamar a atenção de vocês. Não dá para que eu colocar uma xícara perante um mouse e achar que os dois vão gerar conhecimento. Não vão gerar conhecimento. Eles podem ficar aqui 100, 200 anos até se decomporem, sei lá, em milhares de anos, um mais rápido que o outro, mas isso não vai gerar por si só conhecimento. Para o Russell, o conhecimento ele parte não só de uma consciência e nem apenas da objetividade, mas desse encontro entre o objeto e a consciência que é correlacional. Objeto e consciência são correlatos, ambos se constituem. Os objetos que se mostram para mim me constituem da mesma maneira que a minha consciência constitui os objetos, dando sentido para eles. Então, o grande papel que a consciência faz na sua relação com o mundo da vida, do mundo pré-reflexivo, é dar sentido para um mundo que se mostra para a gente. O problema é quando a gente olha para o mundo como um mundo pós-reflexivo. Está tudo explicado, está tudo dito.
Está tudo nomeado, está tudo já até um ponto que a gente chegou, que é um ponto da pós-verdade, que é um ponto em que, assim, cara, tem tanta verdade, tem tanta explicação que, cara, alguém está mentindo. Então não tem verdade, só é lorota. Então o espírito da nossa época é um espírito de pós-verdade, de uma verdade que não é mais importante ou que ela não existe, embora a gente continue angustiado querendo uma verdade. O fato é que a nossa sociedade hoje ela está muito afastada dessas relações pré-reflexivas, de se voltar para os objetos, sejam eles existentes ou não, seja um fato ou seja uma ficção, não importa. A gente não se volta para as coisas mesmas, a gente se volta para as representações. E a gente o tempo todo está lidando com as representações. É difícil, é muito raro a gente ter diálogos ou ter experiências que nos façam estar atentos às coisas como elas se mostram. Raras exceções, talvez, seja, por exemplo, a experiência de uma meditação que não seja guiada, porque você se volta para a coisa como se mostra, mas ainda com muita dificuldade, ainda sendo muito assediado por pensamentos, por representações, por valorações. O contato com a arte pode também ser uma forma de entrar em contato com as coisas mesmas, mas nem sempre. Muitas vezes a música vem carregada de representação também, representação pós-reflexiva. Então, nesse sentido, o Russell, e aí a gente vai começar a falar do capítulo 2 e do capítulo 3, tá? Se a gente não conseguir terminar hoje, até umas 9h15 a gente vai hoje, então tem mais 25 minutos. Quem quiser tomar uma água, abrir uma latinha aí de gin, de água tônica, tal, desde que você se responsabilize por tal, porque eu vou aqui de café descafeinado, tá? Então, beba aí água, se hidrate. Água é a melhor coisa, né, gente? Se hidratar é maravilhoso. Mas a gente vai, 25 minutos dá para a gente avançar de novo, mas de toda maneira, vocês sabem, né? Na próxima aula eu vou começar por esses assuntos, a ideia é a gente ir construindo juntos. Pois bem, sendo que a fenomenologia, eu estou deixando as suas observações de lado, Éder, mas eu vou voltar nelas, tá? Deixa eu só terminar aqui o percurso que eu estou fazendo, mas as suas observações não serão descartadas, serão acolhidas. Então, se a fenomenologia está se propondo como uma teoria do conhecimento, ela vai ter que fazer uma coisa, ela vai ter que explicar como o sujeito dá sentido às coisas, certo? Se ela está se propondo como uma epistemologia, ela vai ter que, uma teoria do conhecimento que dê base para outras ciências, então ela vai ter que explicar como o ser humano conhece as coisas. Só que um pouco mais ambiciosa, a fenomenologia ela não quer só conhecer como o sujeito dá sentido às coisas, mas ela vai querer explicar, ou ela vai querer, mais do que explicar, ela vai querer compreender como é o sujeito que dá sentido às coisas. Então, eu vou colocar aqui 11. Entre os principais desafios da fenomenologia estão estes, né? Compreender como o sujeito dá sentido às coisas.
E B, compreender como é por dentro o sujeito que dá sentido às coisas, ou seja, a estrutura da consciência. Então, entre os dois desafios principais da fenomenologia estão dois. Compreender como o sujeito dá sentido, como ele oferta sentido às coisas. Porque falar que a consciência é voltada para o objeto, que o objeto se mostra consciência, eu sei que vocês já conseguiram captar e compreender isso. Mas como que isso acontece? Como que esse sujeito é capaz de dar sentido às coisas? Só que, além dessa explicação, o Husserl, na verdade, quer chegar num lugar mais ambicioso, que é compreender como é por dentro o sujeito que dá sentido às coisas, ou seja, como que é a estrutura da consciência. Como que essa consciência se estrutura para dar essa capacidade ao sujeito dar sentido às coisas. Então, essas duas coisas vão ser fio condutores para o que nós vamos passar a entender agora, que é, então, o método fenomenológico. O método fenomenológico. Não sei se vocês lembram, mas lá no começo das nossas aulas, eu expliquei que a fenomenologia ela era, ao mesmo tempo, uma filosofia, ao mesmo tempo, ela também é uma epistemologia, então a epistemologia aí está explicada, né? Ela quer ser, assim como o positivismo também é uma epistemologia, mas se a fenomenologia se pretende ser o verdadeiro positivismo, não só olhando para a absoluta objetividade, mas para a profunda subjetividade, então ela se pretende também uma epistemologia. E para ser uma epistemologia, ela tem que dar a resposta, pelo menos, para a pergunta 11A, compreender como o sujeito dá sentido às coisas. E B, compreender como é por dentro o sujeito que dá sentido às coisas, ou seja, qual que é a estrutura da consciência. Porque se a maneira como o Joelton se volta para os objetos e os objetos se mostram para o Joelton, se ele é uma consciência humana, então tem alguma coisa que o Joelton compartilha com a Aline. E que o Joelton compartilha com um chinês de Wuhan, que talvez ele nunca veio a conhecer. E como esse chinês de Wuhan compartilha com um monge tibetano, que compartilha com um Yuppie de Wall Street ou da Faria Lima. E compartilha com uma pessoa que mora numa comunidade ou que mora numa tribo indígena. Existe alguma coisa que estrutura a consciência humana de tal maneira que ela possa ser chamada, talvez, até de universal. Uau! Será que dá? Vamos ver. Só que se o Husserl responder só a primeira, já estava bom. Mas ele vai procurar responder essas duas. Não só como é que o sujeito dá sentido, mas compreender como é que se estrutura essa consciência. E aí, gente, quando a gente fala de fazer as coisas, a gente está falando de um trajeto, de um caminho para se chegar num fim. Quando a gente pega a palavra método, a gente pode dividir da seguinte maneira, né? Match mais odos. Caminho para se chegar a um fim. Então, método, palavra que vem do grego, e dá para a gente dividir em duas, né? Então, met e odos, né? Met é a mesma palavra que vai dar origem para meta, né? Qual a sua meta? Aonde você quer chegar? Qual o seu fim? Qual a sua finalidade? Então, met. Odos é de caminho. Então, juntando as duas palavras, a gente vai ter a etimologia aí, caminhos para se chegar a um fim.
Ou seja, dito de maneira mais clara, qual o trajeto que a fenomenologia faz para chegar nessas duas finalidades, que é compreender como se dá o sentido às coisas e compreender como é por dentro o sujeito que dá sentido às coisas, ou seja, a estrutura da consciência. Então, a fenomenologia, ela é também um método que se propõe a explicar os fenômenos, mas também tentar compreender a consciência. Até aqui, dúvidas, questionamentos, reclamações, ouvidorias, dicas de números para loto ou para Mega Sena, números ganhadores. Ninguém hoje, ninguém, jogo do bicho. Ô, professor. Nem sei qual que é o 13, Aline. Explica aí, fala, Jota. Não, eu gostei, tô gostando muito da aula. Desculpa até de entrar atrasado, que não deu para eu entrar antes. Mas Acontece. essa parte que você falou, dessa consciência compartilhada, não sei se que eu entendi, ela tem uma. Deixa eu ver se eu vou falar com clareza. Ela tem um limite de compartilhamento, ela não é inteira. Ela Dá para se depende dizer que sim. ela depende um pouco de cada um de nós. Sim. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro. Por exemplo, eu estava estudando, na verdade, lendo, né, os esquimós, e ele consegue distinguir vários tons de branco, por exemplo. Sim. Porque na realidade dele é tudo branco, então ele consegue, ó, isso daqui é branco, e se mostrar pra gente esse branco, a gente fala, não, isso daí é branco. Mas para ele, ó, esse é o branco 1, esse é o branco 2, esse é o branco 3. Então, só essa questão dessa já mudaria um pouco. Mas eu entendi quando você trouxe essa questão da consciência compartilhada, só pelo fato da gente ser humano, né? Não sei se foi isso. Sim. Só pelo fato de ser uma consciência humana, a gente em tese, hipoteticamente, compartilharíamos de uma mesma estrutura. Claro que a maneira como essa consciência vai se relacionar com o mundo vida, com esse mundo pré-reflexivo, isso é outra coisa. E quais Isso, serão os perfeito. objetos que se mostrarão para essa consciência é outra coisa. Ou seja, vamos pegar esse exemplo do esquimó, porque ele é interessante para a gente falar. Vocês estão zoando aí no chat, né? Mas beleza, para mim, se divirtam aí. Mas eu vou, vocês sabem, pelo menos até terminar essa parte aqui, eu prefiro construir com vocês, eu acho que é mais proveitoso. Mas não tenha tristeza no seu coração, Robson, porque vai ter slides animados e tal, então não se sinta triste aí. O pessoal só usa o chat e tal. Pense que o chat é minha lousa, eu gosto. Tá, então, vamos pegar esse exemplo que hoje a Aline já imprimiu já. É isso aí. Cara, eu li, isso é só uma. Nossa, meu pensamento é muito hiperlink. A minha esposa estuda esse assunto, ela fala, meu filho, o pensamento de todo mundo é por hiperlink, porque o hiperlink foi pensado com base no pensamento humano, né? Mas eu gosto de falar, eu gosto de trocar a metáfora. Meu pensamento é por hiperlink, então eu abri uma outra aba. Esse livro da Angela Lesbello, eu comprei da mão dela numa palestra que eu fui na USP há uns, sei lá, uns trocentos anos atrás, assim, é de 2006 a publicação, sei lá, em 2008, já faz aí 13 anos tal. Cara, é um livro que hoje eu acho assim que ele é um livro bem introdutório. É um livro que eu tenho muito carinho, que ele é bem gostoso de ler, a fala dela é muito gostosa, sim, a maneira como foi traduzida, enfim, porque ela é italiana, ela entende português, mas não fala português, mas é um tipo de livro que vale a pena a gente ler para entender a base dessa filosofia, assim, vale a pena ler. É um livrinho que
às vezes dá umas dúvidas, volta, lê de novo, ela vai dando sempre exemplos. Se você conseguir entrar na leitura, é muito legal. E ela faz esses esquemas aí que a Aline mostrou, que a gente tem que chegar nisso, né? Nessa compreensão. Porque até o capítulo 3 chama Consciência como uma estrutura universal. Mas não quer dizer, por exemplo, que o objeto se mostre da mesma forma, para mim, da forma que se mostra para um esquimó. Então, o objeto branco, que pode ser um objeto físico, ou pode ser um objeto abstrato, ele vai se mostrar para o esquimó de uma forma diferente para mim. Porque o sentido que aquela consciência dá para o objeto se constituiu na relação com o objeto de uma maneira diferente que se constituiu para mim. Então, as consciências também vão ter diferenças marcadas pela cultura, pela sua própria época. Mas a forma de funcionamento ou a estrutura dessa consciência, o ser humano por dentro, como diz o Russell, essa estrutura pode ser compartilhada. A estrutura, não que vai Entendi. ser edificado, mas a estrutura é compartilhada. Isso é muito legal da gente saber. Eu diria que quando eu lembro disso, dá um quentinho aqui no coração, sabe? Tipo, poxa, então existe uma conexão humana entre mim e uma pessoa que eu nunca vou conhecer. Isso é muito legal, principalmente quando a gente começa a ter condição de viajar, ou ninguém vai viajar, né? Mas quando a gente começa a fazer turismo por aí, quando a gente vai para lugares onde as pessoas não falam a mesma língua que a gente, e a gente domina pouco o idioma delas, ou até domina, mas não fala tão bem quanto um nativo, domínio é um domínio de alguém que não mora lá. Mas é interessante esse pensamento de que há algo compartilhado com esse outro ser humano, só pelo fato de ele ser um ser humano. E isso quebra barreiras assim geopolíticas de uma maneira absurda, dá uma sensação, pelo menos em mim, assim, renovadora. E isso é muito bonito, cara. Isso é muito legal, eu acho, assim. Então eu Sim, sim. vou eu vou me reapaixonando pelas coisas que eu já gosto. Então, vamos falar então Acho que o sobre Ed queria essa. falar, tá É, é o, o com a mão Éder. levantada. Tá, beleza. Então vai lá, Éder, manda ver. Obrigado, Joelson. Professor, até aproveitando aí o que o Joelton falou, né? Uhum, O que eu ia perguntar, você respondeu, né? Nós todos estamos interligados, independente da cultura, né? Eu tive uhum, duas experiências que eu achei muito interessantes, né? Eu fiz duas viagens para dois lugares, onde quem limpava o banheiro dos homens era uma mulher. E ela limpava o banheiro, você estava lá fazendo o que tinha que fazer, ela estava limpando assim, olhando e passando o pano, e para ela era normal, né? Quer dizer, foi um encontro de um choque para mim, né, como brasileiro, porque isso não existe, né? E eu uhum, fiquei assim totalmente perdido, né? Mas como você falou, né, é um fenômeno que eu observei e que de repente para mim já iria se tornar numa segunda vez algo comum. E para ela não era comum, para ela era totalmente usual, né? Era o dia a dia uhum, dela, né? uhum. Então, assim, são experiências que a gente tem que são muito fortes. Eu acho que a fenomenologia, imagina ela como uma ponte que liga os seres humanos diferentes no mesmo caminho, de uma mesma maneira, mesmo em Sim. culturas diferentes. Sim, tanto que depois o Russell ele vai começar com a psicologia, mas depois ele vai aproximar mais a fala dele de uma antropologia, né? Porque faz sentido pensar num aspecto antropológico, né? Então, porque ele fala primeiro de uma psicologia fenomenológica e de uma fenomenologia que dê bases para a psicologia, né? Que é disso que a gente está falando, né? Das bases da consciência. Mas quando a gente fala dessas formas de possível conexão ou compartilhamento da estrutura da consciência, quando a gente começa a falar de cultura,
começa a falar de valores, de ética e de tantos outros desdobramentos que a gente pode ter nesse assunto e vamos ter, então a gente está falando de talvez alguma coisa mais próxima de uma antropologia. Uma vez aqui no Brasil mesmo, aqui em São Paulo, eu tive essa experiência. Tem ali no Museu do MASP, né, no museu ali na Paulista, tem um restaurante na parte inferior ao MASP. Então tem ali um local de exposição e no fundo tem um restaurante self-service, com as comidas bem gostosas. Tem uns dias bons para ir lá, tem uns dias que são mais onerosos, mas é uma experiência ir lá, vai no MASP, guarda uma grana e vai comer lá e tal, dependendo, mas não vai colocar a culpa em mim se tá ruim. O dia que eu fui estava excelente. Então, não estou ganhando nada com isso, não sou sommelier de restaurante, mas tá aí a opção. E aí eu fui até lá. Aí eu falei assim, tinha acabado a refeição, aí eu falei, vou até o toalete, vou até o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha me percebido que ele era um banheiro unissex. Ele era um ambiente, o banheiro, que ele era inclusivo. Então, não fazia diferença binária entre homem e mulher. Era um banheiro só. E aí, quando eu entrei no banheiro, as portas elas são vedadas e fechadas do teto até o chão. Então, não tem a possibilidade de alguém querendo fazer alguma coisa até, né, ilegal, imoral, errada, de observar o outro ali na sua intimidade. Mas quando eu saí do banheiro, do, das casinhas ali, aí tinha uma senhora, eu acho que ela não tinha percebido também que era um banheiro unissex. Ela levou um susto, só que eu também me assustei. E aí os dois se assustaram assim. Só que eu sabia, na verdade eu sabia que era um banheiro unissex, eu só me lembrei. Por algum momento eu esqueci. Daí eu olhei assim, dela, ai, que susto, moço. Ela falou, esse banheiro é não binário, né? Eu falei, é não binário. Dela, nossa, mas é esquisito, né? Eu falei, realmente no início dá um estranhamento mesmo. Porque não é comum, né? Não é usual. Mas eu achei que foi uma experiência até interessante essa daí, né? Esse susto que eu tive, né? E aí, galera, vamos seguir aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Então, acho que eu queria pegar a primeira parte, o ponto básico para a gente falar de um método fenomenológico. A parte básica, assim, não tem como a gente falar de fenomenologia se a gente não passar por esse ponto aqui. Deixa eu ver. E aí, né, como queriam aqui, a gente vai jogar no 13 agora. Deixa eu ver, não sei se vai jogar no 13, não. Deixa eu ver. Tava no 12A. Tá, ainda no método fenomenológico, ainda não é o 13, então B. B. Essa palavrinha aqui que vem do grego. Epoquê. Essa palavrinha, ela é central na nossa compreensão aqui do caminho para se chegar no fim da fenomenologia. Porque, veja, o que significa epoquê? Epoquê pode ser explicado de várias maneiras, mas eu vou colocar os moldes do Russell. Você já tinha comentado sobre isso na outra aula, já, né, professor? Uhum. O epoquê é uma palavra que também vem do grego e ela significa suspender os a priori, ou, como o Russell fala, colocá-los entre parênteses. Porque lembre, o Russell é matemático. Então, quando a gente coloca numa equação alguma coisa entre parênteses, a gente está dizendo que ela não deve se misturar com o restante da equação.
Dependendo da equação, ela vai ser resolvida depois ou antes, mas ela nunca vai se misturar com o restante da equação. O que suspender os a priores é a gente, pelo menos durante um momento em que nós estivermos entrando em contato com o fenômeno, que nós possamos suspender, amarrar num balãozinho, numa bexiga, os nossos preconceitos, os nossos conceitos, tudo que a gente já sabe sobre aquele assunto, sobre aquele fenômeno, amarrar e deixar preso no teto, suspender. Eles estão suspensos. Quando a gente fala das fases vermelhas, amarelas aqui em São Paulo, a gente fala assim, só estão funcionando os comércios, os serviços essenciais. Engraçado que igreja é um serviço essencial, né? Mas, enfim, que Deus abençoe e livre de todo mal. Não sei, né? Porque o coronavírus não sei se obedece. Mas, enfim, gosto de aglomeração. Mas também tem as festas clandestinas também. Mas quando a gente fala de que as coisas estão suspensas, significa que elas não vão operar, que elas não vão funcionar durante aquele período. Então, as atividades estarão suspensas das 22 horas ou das 20 horas até as 6 da manhã. Elas estão suspensas. Suspender os a priores é suspender os nossos preconceitos, os nossos conceitos, os nossos conhecimentos a respeito de algo. E isso eu vou dizer para vocês, é uma atividade difícil. Difícil. Porque, nossa, Emily, não sei. A Emily tinha chegado já, gente, aqui na aula? Não. Não sei se eu vou autorizar ela a entrar, não. Porque é muito sacanagem. Ela tá acabando, ela vai chegar aqui. Mas, entra aí, vai fazer o quê? Não vou fechar a porta, não. Então, né, gente, obrigado, então, pela atenção que vocês me deram na aula de hoje. Forte abraço para vocês. Zoeira, zoeira. Tem mais 2 gente, minutos de aula. Eu não dormi, professor, fiquei acordado. Não, tô zoando. A gente tem mais 2 minutinhos ainda de aula. Então, suspender tem esse sentido também, né? De elevar de uma forma tal que a gente não tenha contato direto, né? É deixar os nossos preconceitos no teto, de maneira que se eu quiser pegá-los, eu não vou ter acesso. Isso é uma coisa fundamental para o fazer da psicoterapia na abordagem fenomenológica. Para fazer pesquisa científica de base fenomenológica, isso é fundamental e é difícil, porque veja, quando você vai estudar um assunto, você já está interessado por ele, você já tem as suas concepções. Pensa, por exemplo, Joelton, você vai lá e fala, pô, vou viajar, eu quero estudar a percepção humana e vou lá para a Groenlândia para estudar a percepção dos esquimós sobre cores. Uau, pesquisa de base, conseguiu fomento de pesquisa, fez uma vaquinha, um crowdfunding, foi lá fazer a sua pesquisa e também foi, né, conhecer uma outra cultura, tal. Aí leva a esposa, vai todo mundo, vamos ficar 1 ano aqui. Aí, digamos, você não fala bem a língua e você consegue um pesquisador que é esquimó também, para você ter acesso à comunidade. Aí você vai usar o método fenomenológico e você vai e fala para esse esquimó, fala assim, olha, a gente vai usar o método fenomenológico, você explica para ele, e nessa pesquisa, sei lá, John, vou chamar de John. Então, John, nessa pesquisa, cara, é importante que você suspenda todos os seus a priores sobre a cor branca. Tá entendendo a dificuldade? Aí o John pode falar assim, cara, tem aviso prévio? Acho que para mim, não sei se rola.
Porque a gente vem de um mundo pós-reflexivo, a gente vive num mundo pós-científico, pós-mítico. Então a gente tem representações para tudo. Para todas as experiências, a gente tem representações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o esforço para exercer o método fenomenológico, para explicar aquelas duas coisas que eu falei para vocês lá em cima, né? Compreender como que o sujeito dá o sentido para as coisas e compreender como que é esse sujeito por dentro, como que é a estrutura da consciência. Pensando que sim, a gente vai chegar numa proposta do que é uma consciência intencional. Então, dito isso, para o nosso primeiro movimento, a gente está se voltando para o mundo da vida, um mundo pré-reflexivo. No alemão é Lebenswelt, o mundo, e esse termo é bastante usado na filosofia alemã para várias coisas, mas o sentido que o Husserl quer dar aqui, um deles é o mundo pré-reflexivo, o mundo pré-científico. As coisas mesmas, antes das representações. Então, o primeiro exercício nosso é saber que isso é o movimento para onde a gente quer ir. A gente não quer chegar a representações, estudar as representações. A segunda coisa é que a gente vai, para chegar nas coisas mesmas, a gente vai ter que suspender os nossos preconceitos, nossos a prioris. Uma forma de fazer isso é reconhecendo a nossa não neutralidade. Lembra que a fenomenologia fala que não dá para ter neutralidade? Então, a gente vai ter que suspender os nossos a prioris, mas assumindo a nossa não neutralidade. Às vezes, um caminho para se chegar ao fenômeno é assumir qual é a nossa forma de contato com ele. E esse é um exercício que, tanto para fazer ciência como para fazer a psicologia na prática, também é um exercício que é muito incomum, tanto para o eixo psicodinâmico, como para o eixo comportamental. O eixo comportamental porque ele tem uma influência positivista e fala da neutralidade, de não eliminar as variáveis intervenientes, né? A psicodinâmica, ela também não vai trabalhar nesse eixo, porque existe uma diferença entre o analista e o analisado, de tal maneira que é o analista que analisa, né? E o analista, o psicanalista, ele tem que entender o que é seu, quais são os seus conteúdos e quais são os conteúdos do seu paciente. Só que se a gente olhar da perspectiva fenomenológica, Aline, a consciência se volta para os objetos de maneira intencional e os objetos se mostram para a consciência de tal maneira que os objetos eles compõem a consciência. É uma via de mão dupla. Então, como que eu vou falar com um paciente e saber o que é meu e o que é dele? O que é dele vai me acessar. Entende? De tal maneira que aquilo que ele falar sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre a sua alegria, sobre os seus afetos, sobre as suas decepções, sobre os seus sintomas, sobre o seu luto, aquilo vai se mostrar à minha consciência. Entende? E aí a gente tem um desafio muito grande, porque eu preciso me voltar à coisa mesma, como ela se mostra, antes da reflexão, para poder fazer fenomenologia, e eu preciso suspender os meus a prioris. Então, alguns vão falar, professor, é impossível. Eu diria, olha, impossível não é, mas é um exercício que, quando realizado, quando feito, porque é um exercício, não é uma coisa assim de você atingir isso e, nossa, estou aqui flutuando, né, e me tornei um super-humano. Não é isso. Mas é um exercício a cada encontro humano. De tal maneira que a fenomenologia ela precisa dessa forma de operação.
Porque senão a gente vai estar falando de um outro tipo de fazer ciência, que parte das representações, das abstrações do mundo que já está explicado. Voltar às coisas mesmas é um desafio no século XXI. Voltar às coisas mesmas é um desafio que eu acredito que é um desafio para a humanidade fazer isso. Olhar para o mundo de maneira irrefletida, né? Sentir o mundo de maneira irrefletida é realmente um desafio muito grande, principalmente para nós. Por isso que o melhor modelo que a gente tem são as crianças, muitas vezes. Quando a criança olha, ela fala, nossa, a lua, um caminhão. E ela se assusta e se maravilha com as coisas que, às vezes, nós pais, tios, irmãos mais velhos, a gente olha e fala assim, é só um caminhão, é só a lua. Mas tem alguma coisa de novidade, porque a criança ainda não tem tanta bagagem para que ela tenha tantos a prioris, para que ela tenha tantas representações. Ela está se voltando para a coisa mesma. Professor, então a gente tem que meio que se infantilizar, regredir? Não, mas tem algum exercício que a gente pode fazer, e aí eu quero fazer isso com vocês na próxima aula, tá? Não é impossível que eu faça, porque vocês vão ver que tem um monte de fenomenólogo por aí. Mas é possível fazer, por isso que eu digo, é uma outra forma de fazer psicologia, e que no meu ponto de vista é muito gratificante. Eu me sinto muito vivo fazendo as coisas da forma como eu faço, assim, isso me retroalimenta, assim, eu me sinto mais potente na vida. E eu queria compartilhar isso com vocês de alguma maneira, já que nós temos estruturas de uma consciência universal que é compartilhada, então acredito que a gente possa compartilhar isso também. Tá bom? Passou 10 minutinhos, mas eu acho que deu para relembrar, todo mundo caminhar junto e avançar um pouco, pouquinho. Mas esse avançar um pouco já é bastante. Aí na próxima aula a gente vai falar mais sobre as duas fases do método fenomenológico, que é a redução fenomenológica, né, o retorno às essências, a intuição das essências. Então leiam o capítulo 2 e o capítulo 3, e a gente vai falar depois sobre a redução transcendental, que é uma outra fase do método fenomenológico. Tudo vai ser compreendido, tudo é compreensível, né? Foi um ser humano que escreveu aquilo, então a gente pode entender também, porque também somos seres humanos. E depois a gente vai falar, então, do que compõe essa estrutura universal, dando exemplos, fazendo vivências aqui na aula, para ajudar vocês a fixarem esse conhecimento. Tendo essa base, a gente vai falar, aí daqui a não na aula que vem, na outra, aí a gente vai falar sobre como é que a gente se conecta, como é que a consciência compartilha. A gente vai ter uma aula falando sobre as formas de compartilhamento, uma coisa mais antropológica. Então, massa, povo, Estado, sociedade, comunidade, são formas da gente compartilhar aspectos de como a nossa consciência se volta para as coisas, né? A gente compartilha a estrutura universal, mas também compartilha o produto do sentido que a consciência dá para as coisas. Aí depois a gente vai começar a entrar na fenomenologia da existência, mais propriamente dita a fenomenologia do Martin Heidegger, em Ser e Tempo, que é discípulo do Russell, que deu desculpa a palavra, uma puta treta. Não é treta que eles brigaram, não foi o Freud e o Jung que brigaram, foi assim, coisa assim de envolver, assim, de um lado um cara que se inscreveu no partido nazista, o outro que era judeu, que puxou a cadeira do outro, e depois o outro se ferrou, e coisa feia, mas, como diz Nietzsche, humano, demasiadamente humano. Aí vocês assistem o Big Brother e falam humano, demasiadamente humano. E se a gente se auto-observar, humanos, demasiadamente humanos. Então vamos dar conta disso para que a gente possa lá no futuro fazer uma psicologia mais amparada, com bases mais sólidas. E nesse mundo aí tão desprovido de humanidade, a gente seja aí um lampejo, a gente seja uma faísca, uma lâmpada de humanidade
nesse mundo tão deslocado aí que caminha para a barbárie. Tá bom? Mensagem do coração, agradeço vocês, desejo uma boa sexta-feira, bom suco verde aí para o Joelton, bom jogo do bicho para a Aline, e boa loto para o Giancarlo, bom não sei o que para a Emily, que chegou aqui quase no amém, que ela acabou de sair da reunião, tá vendo? Enfim. E um abraço para todos vocês. Obrigado, Márcio, com a câmera aberta, o Éder, os comentários eu li depois, Éder. Um abração Você não pra vocês. respondeu, mas tudo bem. Obrigado pela aula. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, Jean. professor. Tchau, Éder. Um abraço. Obrigada pela Tchau, aula. tudo de bom. Obrigado, Márcia. Tchau, Aline. Boa noite. Obrigado, Joelton. professor. Valeu, Joelton. A Emily voltou. Professor, eu tava tentando aqui lembrar um nome de um filme, eu pesquisei, mas não achei. Que era. Eu gosto desses filmes de ficção científica, né? Que Mas já, professor. Ah, sim. Peraí. é. Interrompendo a gravação. Quem quiser ficar para os comentários, para os pós-créditos, tem que estar na aula online. Um beijo, Não. tchau. Peraí que está interrompendo, pessoal.